Olha, antes de começar o episódio, eu já quero dizer que recebi mensagens dos atrasildos das perguntas do episódio 100. Inclusive, vou expor aqui, porque sei que não serei processada, minha própria mãe se fazendo no final de semana. Ai, mas vocês já gravaram? Não era semana que vem? Minha filha, para o episódio sair na semana que vem, a gente tem que gravar uma semana antes. Você queria mandar pergunta o quê? Um dia antes do negócio? Cheio de desculpinha. Tivemos outras mensagens que chegamos também. Uma pergunta super interessante que eu e Cintia responder, quer dizer, eu respondi em off, Cintia não respondeu ainda. E não mandaram pergunta no tempo é igual a vida. A oportunidade passou e a vida te lascou. Eu até pensei, eu falei, nossa, dependendo, se o povo mandar a pergunta atrasada depois do episódio, a gente faz não um episódio inteiro, mas a gente pode fazer Não, um não vai fazer negocinho não. assim O povo depois. Não, perdeu o você não quer? prazo, perdeu o prazo. Gente, Demauro tá chateado, tá? Porque os amigos dele falharam nas perguntas, ele tá com mágoa. Eu não tô com mágoa, eu faria um adendo, episódiozinho pequenininho com as respostas, mas como o Demauro tá chateado, assim, a gente é uma equipe aqui, eu preciso respeitar as decisões, né, do meu sócio. Podemos fazer, talvez em algum episódio apareça, assim, no começo do episódio, a gente respondendo as perguntas que faltaram. Talvez. Vamos ver. Mas eu quero responder, sim, a pergunta da Dani, antes da gente Ah, começar a falar desse episódio, que é em quem a gente tem um crush, assim, famoso, que a gente tem vergonha de assumir e tal. Eu não tenho vergonha de assumir, porque quem me conhece sabe que eu tenho um crush no Eduardo Suplicy, tipo, muito. Nossa, Cíntia, mas ele tem 90 anos. Não, gente, eu não tenho um crush nele agora. Eu tenho desde quando ele tinha 70, que é 20 anos atrás. Entendeu? É, é isso. Eu acho ele maravilhoso. Quem é paulistano de verdade e não gosta do Eduardo Suplicy tem alguma coisa de errado. Porque ele já foi vereador, ele já foi senador, ele já foi deputado, ele já foi vereador de novo. E você anda no Ibirapuera, você encontra com ele no Ibirapuera, fazendo a corridinha dele de manhã, entendeu? Você vai numa virada cultural no como show é que do você sabe a rotina Racionais, dele? ele tá, porque ele tá, Demauro, ele é uma pessoa que ele curte São Paulo. A roda de samba, não sei o que, lá no Benedito Calixto. Tá ele lá, bonitinho na roda de samba, tá pegando o metrô. É isso, é um cara, é um gente como a gente. Ah, mas ele é gente como a gente não, porque ele é trilionário de família. Gente, não vem falar mal do Eduardo Suplicy aqui, tá? Então, assim, Edu, beijo pra você. Você é maravilhoso. Continuo te amando loucamente. Essa pergunta não funciona com a gente, Dani, porque a gente não tem vergonha de assumir que a gente fica aqui. Se eu começar a minha lista aqui, gente, ela vai longe. Meu Deus do céu. Teve até ministro da Justiça, mas um dia a gente fala sobre isso. Vamos começar o episódio, Meu Cíntia? Deus do céu, meu Deus, Temos mais vamos. recadinhos. Não, só isso. E assim, se você quer mandar uma pergunta, vai ouvir, você já ouviu, né? Esse é o episódio 101, então você já ouviu o episódio 100. Manda. Eu confio na minha capacidade de dobrar esse coração amargo do Demauro e fazer um pedacinho ali com perguntas fora do tempo, tá? Então é isso. Vamos lá para o nosso episódio. O medo que nos move, Demauro. Por que que eu sugiro os temas, né? O medo que nos move. E É que eu. ele veio do nosso. Quando a gente estava falando, né, dos episódios que a gente gostou, que marcaram a gente e tal, Uhum. A Dor que Nos Move foi um episódio bem marcante para a gente, para muitos ouvintes, e aí eu acho que você, enfim, linkou com a coisa do medo e tal, eu achei interessante a gente começar essa nova rodada de episódios, como a gente começou sem, né, o nosso primeiro episódio foi sobre medo, então agora a gente vai falar sobre o medo que nos move, começando mais 100 episódios aí. É verdade. Maravilhoso o link que você fez de falando sobre o medo. Agora é o medo evoluído. O medo que nos move, não o que nos paralisa. Uhum. Mas é por aí que eu queria começar, assim. O medo, enquanto emoção, ele é uma emoção que paralisa a gente, né? Que faz a gente ficar ali.
travado e tal, e pensar o quanto a gente, por medo de não acontecer alguma coisa ou acontecer alguma coisa, a gente se movimenta e faz as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo a gente também está paralisado. Então, o medo, ele pode sim te motivar, você por medo de alguma coisa pode se mexer, fazer coisas e tal, mas é sempre uma sensação de que o freio de mão está puxado, que você está tentando ali, está se movimentando, mas não está na sua potência máxima, não está na sua melhor capacidade. Ser movido pelo medo é muito mais pesado do que quando a gente é movido pelo amor, pela dedicação, pelo propósito. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu penso também no não só ser movido pelo medo, mas quando a gente consegue se mover mesmo com medo, sabe? Quando aquela coisa assustadora que a gente tem de tomar uma decisão ou ir para algum lugar ou algo que a gente tem essa parte do medo de simplesmente se mover, sabe? Do medo de ir para um local, porque você tem o local onde a gente está é confortável, né? E você ir para um local de desconhecido e tudo mais, e decisões e tudo. Ainda nesse lado do tomar decisões com medo, um ponto que a gente sempre faz aqui quando tá gravando o tema é a gente escolhe o tema e vai cada um pro seu lado, né? E o que você trouxe desse lado não foi parte do que eu tinha pensado anteriormente. Vou precisar que você expanda mais para que a minha mente se expanda para isso. Falando aqui sem medo de que eu pensei outro lado desse episódio. Mas eu posso continuar aqui e depois, porque o que que Isso, para não misturar as coisas e para eu conseguir me expandir também enquanto você tá falando sobre esse ponto, né, do medo. ó, eu pensei em um medo que sempre me fez me mexer, que sempre me moveu, que era o medo de depender de alguém, de perder a autonomia e ter que me submeter a alguém. Então, eu ter que obedecer a alguém ou estar, né? Eu tô falando alguém para não falar um homem, né? Mulheres que estão me ouvindo que, né, sentem isso também. E isso fez, assim, esse meu medo de ter que me submeter a um homem num relacionamento, num casamento e tal, fez com que eu trabalhasse muito, que eu estivesse sempre buscando minha independência financeira e preocupada com isso, e construindo uma carreira e tal, não sei o quê. Então, ele me movimentou, mas me movimentou de um jeito meio iludido, assim, porque tinha movimento, mas tinha estafa, cansaço, burnout, porque tudo que eu fazia ou toda vez que eu estava perto disso, de depender de alguém, isso me deixava tão angustiada e preocupada e tal, que a carga de estresse e de ansiedade, ela ficava enorme. E isso também, então tem gente que é movido só pela coisa de não faltar dinheiro, né? Pela sobrevivência ali, tem que ter dinheiro. Às vezes não é nem nessa lógica de autonomia e depender de alguém, é só de sobrevivência mesmo. A gente fica tão angustiado porque é como se a gente estivesse correndo, olhando sempre para trás, para aquilo que te persegue. E quando você corre sempre olhando para trás, você perde a visão do futuro, do que você tá, o que que você está construindo, para onde você está indo. Você não consegue olhar para frente, entende? Você está sempre ali, corre um pouquinho, olha para trás, corre um pouquinho. E eu nunca tinha entendido isso, sim, enfim, nunca tinha percebido o quanto isso me prejudicava, tornava esse trajeto mais difícil e tal. Quando a gente vai se desvencilhando desse medo e vai olhando só para frente, para o que você quer, o que que você quer conquistar, o que que dá para construir de legal e tal, não baseado em estar sendo perseguida por algum medo, o caminho fica mais leve, porque você vai descobrindo o caminho, descobrindo as possibilidades, se testando. Então, é mais esse olhar que eu queria trazer, assim. Eu acho que a gente está sempre pautado por algum tipo de medo. Então, é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de falir, é o medo de ser sei lá, falhar na carreira, ser um péssimo profissional. Mas isso
dá uma falsa ideia de que você está se movendo. Você está se movendo, você está se movendo com sofrimento, com peso, com angústia. Você diz o movimento pelo medo, não o movimento pelo movimento em si, né? É, é. Sabe que você falando ali desse medo de ser dependente é um dos maiores medos que eu via que minha mãe tinha, de ser dependente de alguém. E mulher criando filho sozinha. E esse sentimento Ou só do. mulher mesmo, né? Talvez É, as mulheres em geral tenham esse medo, assim. Eu trouxe um pouco desse medo pra mim, acho que muito por estar muito presente com ela, né, nesse medo. E eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha medo de ficar dependente da terapia. Eu tinha medo de não conseguir tomar a decisão. Eu lembro de falar isso num momento da terapia. Uma das razões que eu não buscava terapia era justamente esse medo de ficar dependente, medo de precisar de outra pessoa para eu tomar decisão e não conseguir tomar Ah, decisão sozinho. que, que bonitinho você entender isso. É. Não, mas foi logo no começo. Eu nem era tão terapeutizado ainda. Mas eu conseguia ver esse medo, que era esse medo da dependência mesmo. Esse medo de eu não ser capaz de tomar uma decisão sozinho, sabe? E eu acho que vinha um pouco do medo de como eu fui criado também. Eu lembro um dos primeiros medos que eu fui contra foi. Eu tava, sei lá, devia ter 18 anos. E acho que tava terminando o colegial, alguma coisa assim. Enfim, não é importante. E aí eu lembro que eu ia mudar de emprego. Eu queria mudar de emprego. Só que eu ia mudar de emprego, de um emprego para um estágio. E aí o estágio, tipo, você pode ser mandado embora a qualquer momento e tudo mais. E eu lembro desse. Uma parte minha era o medo de que se eu ficar nesse outro emprego anterior, eu ia ficar nele para sempre. E o outro era eu mudar para esse estágio, que é parte da faculdade que eu estava fazendo, não garantia que eu ia continuar crescendo, mas eu acreditava que sim. Mas o maior medo era que se eu não recebesse um mês de salário, eu não ia pagar o aluguel e não ia ter, ia entrar em Onde morar? desespero, assim, é. E aí eu lembro da a minha mãe, a motivação dela foi não mudar de emprego, ficar no emprego que é seguro. Mas ela também me incentivava a fazer concurso público. E era como ela via as coisas, né? E a minha era de ir contra ela, que sabia mais do que eu, e contra o que indicava, que era um era CLT e o outro era estágio. E eu tomei a decisão de ir para o outro emprego. E ir para esse outro emprego me possibilitou aprender um monte de coisa dentro da minha área que me fez crescer depois. Aprender muito mais do que eu aprendia na faculdade. E eu fiz esse estágio por um ano, acho. E a minha mente expandiu muito por ter ido para lá, sabe? E isso me serviu de exemplos para outros medos depois, para a mesma coisa, de mudanças de emprego e mudança de país. Eu acho que se eu não tivesse ido nessa primeira mudança, eu não teria conseguido fazer as outras mudanças, sabe? Foi aquele primeiro momento de tipo, eu estou morrendo de medo, se der merda, vai dar uma merda muito grande, mas eu vou fazer mesmo assim, e deu certo. E isso me possibilitou acreditar, não, deu certo, deu para fazer. E quando deu merda depois, eu já estava mais forte emocionalmente, né? Quando momentos de decisões erradas, por assim dizer. Mas eu lembro muito desse medo. E aí vinha justamente nessa parte na terapia. E desse medo, dessa dependência de não conseguir tomar decisão. E depois eu lembro de momentos da minha vida em que eu preferia, eu não vou tomar decisão agora, eu quero primeiro mastigar na terapia, e aí depois eu vou tomar decisão. Mas não ia pelo lado de dependência da outra pessoa, justamente o oposto, ia no lado de eu conseguir entender se aquela decisão era mesmo algo que eu queria. E aí depois veio no aconchego, né? De aí você só querer tomar decisão depois de mastigar tudo, e aí cria um outro problema, mas essa é outra parte. Essa ideia, assim, que grande parte das mulheres tem em relação à dependência e não querer depender de ninguém, vem muito do que a gente já falou em outros episódios aqui, do processo de confiança e de segurança da infância ser quebrado, ou pelo divórcio dos pais, ou por esse pai não ser alguém que a gente pode contar, né? A gente tem no Brasil enfim, um número gigantesco de pais que não são pais presentes, que a raiva da ex-mulher é maior do que o carinho e a proximidade, o cuidado com os filhos e tal. Então, você já desde cedo vê assim o quanto a sua mãe se prejudicou, ficou sozinha, teve que se virar sozinha. Então, você vai criando esse modelo mesmo de que você tem que se virar sozinha e tal. E desconstruir isso é um exercício difícil,
porque é mexer num núcleo de segurança assim, muito grande, que a gente constrói um prédio inteiro em cima desse pilar, né? E para mim foi bem desafiador, assim. Eu acho que hoje melhorou muito, muito, assim, sei lá, acho que uns 80%, 70%, 80%, mas ainda tem, às vezes eu me pego preocupado fazendo alguma coisa e falo, nossa, por que mesmo? Ah, tá bom, entendi agora. Ah, é isso, tá. Mas ficou claro para você o que eu quero dizer, que o medo te movimenta, mas ele é custoso e ele é pesado, ele é difícil. Uhum. É porque quando, na verdade, era similar ao que eu estava pensando. É porque quando você começou a falar, eu tinha entendido outra coisa. Eu entendi pelo lado do movimento, o medo que te empurra pra fazer, sabe? Não a gente fazendo com medo e tudo. O que é similar ao que eu tinha pensado, né? Só me confundi um pouco. Hum. Você se lembra de um dos primeiros medos que você teve nesse lado? Bom, eu sempre fui uma criança muito medrosa, né, gente? Nossa, você lembra de Então um, não veio dá nem um pra saber o flash. primeiro, né? Mas eu acho que o meu medo, assim, na infância, ele vinha muito porque eu não conseguia confiar muito no que eu estava enxergando, né, por conta da deficiência visual e tal. Então, minha mãe fala que eu tinha medo de bicho, de um monte de coisa, assim, sei lá. Mas acho que também era muito por conta disso, assim. E eu acho que o processo da deficiência visual, ele mexe muito com nossa noção de autopreservação. Então, tudo que era muito, sei lá, arriscado, tem que subir não sei aonde, o lugar é alto, né? Era uma coisa que me mexia, assim, que eu ficava com muito medo. E ainda bem que eu tinha uma irmã que era completamente enlouquecida, a kamikaze da arte e tudo, porque a Ju não era medrosa para nada, assim. Então, se alguém falasse, nossa, tem um esqueleto correndo em tal lugar. Ela não corria do negócio, ela corria para o negócio, que ela queria ver de perto e tal. Então, eu era sempre a que tinha medo das coisas, não sei o quê, e a Ju era a que estava me arrastando, me puxando e tal, enfim. Mas eu não consigo lembrar de um medo específico, assim, claramente na infância, dessa coisa mais tátil, assim, não me vem nada na Hum. cabeça. Só 27 de outras coisas menos táteis, né? Medo, tipo, ai, medo de altura, medo de não sei o quê, assim. Nossa, meu Deus. Eu acho que o meu medo da vida, da infância, da adolescência, assim, que me travou e me empurrou, era o medo de decepcionar minha mãe, de preocupar minha mãe, de dar trabalho para ela. Então, isso entra nesse medo prático, porque se acontecesse alguma coisa comigo, se eu me machucasse, se eu caísse, é isso, ela ia se preocupar, ela ia. Então, esse sempre foi um medo, uma preocupação, um direcionamento, e até na vida adulta, assim. Eu lembro que quando. É muito louco, né? Pensar nisso, porque a minha mãe, pelo menos comigo, ela nunca foi muito de. Ela não era assim, nossa, tomou essa decisão, como você é burra e tal. Não, ela sempre foi muito de, tá ok, né? Se você acha que isso é o melhor, vamos lá, me apoiava e tal, enfim. Mas eu lembro que quando eu pensava em me divorciar, uma das coisas que eu pensava era na minha mãe, assim, dela, poxa, eu acho que ela vai ficar triste, ou ela vai é, achar que eu falhei, que ela vai ficar preocupada comigo e tal. E imagina, assim, né? Ela super me apoiou, me acolheu e tal, enfim. Num momento que para ela também foi péssimo, porque ela tinha acabado de perder a mãe, né? Minha avó morreu bem ali na mesma semana que eu saí de casa, a minha avó faleceu. Então, a mãe dela. Mas tinha esse negócio que era, né? Quando eu me parei refletindo nessa pergunta, eu fiquei pensando nisso, como vem, os nossos medos vêm muito dos outros, né? Do que vai acontecer com o outro, do que o outro vai pensar. Não pelo lado só da opinião, mas pelo lado do cuidado, né? Do como isso vai afetar a nossa decisão, barra
ir contra o que a gente acha que o outro quer, ou que a gente sabe o que o outro quer, e causa esse medo, né? Esse medo como o divórcio, que é algo que é completamente seu, e tem esse medo da mãe, do que vai acontecer com o sentimento da sua mãe sobre isso. É, enfim, muita terapia sobre esse assunto. Mas você também tinha esse medo, né? Em relação a preocupar sua mãe, frustrar sua mãe, Tinha. Eu decepcioná-la. de não dar trabalho a ela, exatamente o que você disse ali na parte. Menos do divórcio, que quando eu me divorciei, minha mãe já tinha falecido. Talvez ela tivesse esse medo também, ou tipo, incluísse esse medo no dela. Mas um dos primeiros medos que eu lembro era relacionado ao medo do abandono. Acho que muito pela parte do abandono do meu pai, sabe? E como a minha mãe trabalhava muito, eu ficava muito tempo sozinho. E aí tudo isso era linkado, assim. Eu ficava muito tempo sozinho. E é claro, a gente tem medo da mãe morrer e tudo mais, você não quer que a mãe morra e tudo isso, né? Eu lembro quando eu era criança, eu pensava, eu quero que minha mãe viva 200 anos. É tipo, ninguém vai viver 200 anos, né? Mas é isso que você pensa como criança. Mas muito era linkado por esses momentos de ficar sozinho, assim, sabe? De ficar em solidão por muito tempo. E esse sentimento de abandono do meu pai. Eu não sentia que minha mãe me abandonava. Na verdade, eu lembro de criança uma vez, de brigar com ela, assim, sabe? Como um sentimento parecido, mas uma parte minha, que não era pra tentar entender ainda, mas eu tentava, entendia que ela tinha que trabalhar e tudo mais, mas eu tinha muito medo disso, dela simplesmente não voltar mais, sabe? E eu ficar sozinho em casa. Pesado, né? Uma criança. Aí eu lembro uma vez de ter vizinhos em casa, assim, sabe? Eu acho que eu não sei se eu tava fazendo muito barulho, alguma coisa assim, e vizinhos vieram pra casa. Eu lembro da minha mãe chegar em casa preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa, e não, era só porque eu fiz alguma coisa que eles vieram e não me deixaram sozinho, sabe? Eu não lembro direito, só lembro desse coisa de estar em casa com vizinhos e ela chegando em casa. Tive gatos, a vida toda com gatos, então eu não estava 100% sozinho, o gato estava sempre ali arrancando sangue de mim. Mas esse é um dos primeiros sentimentos de medo que eu consigo lembrar, de pensar, assim, sabe? De lembrar dessa parte. E depois outros trocentos medos, né? Se não é arranhado pela vida, é arranhado pelo gato, porque o gato ele é uma grande metáfora da vida, que um dia aceita carinho, é fofo, e querido com você, no outro arranha sua cara e tenta te matar, e assim seguimos, né? Exato. Ou o seu amigo que não mandou mensagem pra você colocar no episódio e você vai arranhar ele quando você vê ele. É exatamente isso. E por falar em gato, tem um gato na porta aqui miando. Talvez saia É. no microfone, que o gato quer entrar, né? O gato é isso. O gato quer fazer o que o gato quer fazer. E o que que vem desses medos para a vida adulta? É, é, Tudo, eu vem tudo tenho junto. Eu Embora. tenho um paciente que é muito movido por esse medo de não ter dinheiro, de faltar dinheiro e tal, mesmo nunca tendo faltado, não é um trauma, não é que ele já passou por isso e agora ele luta incessantemente para que não aconteça mais. Não. É lá a questão da abundância e da escassez, né? Enfim. E aí, o fato dele ter esse medo faz com que ele se envolva em um monte de projeto, ele tá sempre cheio de trabalho, cada hora ele aceita uma coisa, e aí chega uma hora que ele se dá conta de que, nossa, esse projeto não tem nada a ver, não tinha que estar enfiado nisso, como que eu saio disso agora? Aí ele cria um outro problema, que é como é que ele sai do projeto que e aí aceita trabalho que ele não tem braço para fazer e vai se desgastando, cansando. Então, nessa ideia de que ele está cuidando desse medo de faltar dinheiro, ele cria falta de tempo, ele cria falta de paz, ele cria falta de tempo com a família, de tempo com a esposa, enfim. Então, e esse é só um exemplo, porque eu tenho outros pacientes com seus medos e direcionando a medo de ficar sozinho. Aí fica lá num relacionamento que não tá bom, que tá fazendo mal, e 3 sessões mal, porque o casamento tá legal, mas aí tem isso aqui de bom, aí, ai, não, mas olha, esse final de semana foi maravilhoso, é a pessoa da minha vida e tal, enfim. Então, o que eu queria cutucar nas pessoas com esse episódio é trazer para consciência mesmo, assim, o que que esses medos que a gente tem, medo do abandono, medo da rejeição, medo de ser trapaceado, medo de ser ludibriado, o
o que que esse medo controla hoje na sua vida? O que que ele direciona? O que está acontecendo hoje na sua rotina que é totalmente direcionado por esse medo? Pensem aí, contem pra gente depois. Se mandar, a gente responde também, se você tiver pergunta relacionada a isso. Menos se for a pessoa. As Ah, pessoas que não mandaram a ah, pergunta do ah. episódio, O medo é muito constante, esse medo. É muito pela dúvida, né? Pela incerteza da insegurança e um monte de coisa. Antes da gente começar a gravar, eu falei pra Cíntia que eu tava meio pra baixo hoje. Tá? Acho que eu não sei se eu dormi mal ou se é parte de eu estar meio triste, coisa assim. E uma parte minha ficou com medo de falar isso, Cíntia, de que eu estava meio pra baixo e meio triste. E como é isso? Como é uma bosta esse sentimento, né? De como se a gente tivesse que sempre estar alegre e feliz e positivo. E quando eu estou super com energia, eu mando áudio motivando as pessoas e tudo mais, mas quando a gente tá mais pra baixo, geralmente a gente fica com medo também de dizer pro outro, né? Como se a gente fosse atrapalhar o outro, como se a gente fosse trazer o outro pra baixo, porque a gente tá pra baixo. E que medo merda, né? Que medo merda de você simplesmente tá triste e só dizer pro outro que você tá triste, como se fosse gerar um problema na vida do outro e a gente não quer gerar problema na vida dos outros e tudo mais. Então, compartilhando o medo que eu sentia agora há pouco, alguns minutos mas você antes da acha gente. que no seu caso tem a ver com medo de preocupar os seus amigos e tal? Tipo, vou falar que eu tô triste, vão achar que eu tô super mal, vão ficar preocupados e. Vamos fazer uma sessão de terapia aqui, vou expandir mais nesse medo, que é o medo de preocupar, mas é o medo que volta como para a parte do abandono, que eu tinha falado aqui. Como que se eu fosse ser aquela pessoa que é sempre negativa ou para baixo, e aí você não vai mais responder as minhas mensagens, porque eu demando muita energia. Vai para essa loucura. E eu sei que eu não Meu sou essa Deus do pessoa, mas é céu! onde foi o meu cérebro, com esse medo de dizer que eu tava para baixo, né? Vai nesse É ponto, né? medo de ser aquele amigo que as pessoas falam, ai meu Deus, lá vem ele reclamando da vida, lá É. vem. É. Mas é um medo que eu sei que não é real, porque depois eu traduzo ele, né? Ele vem e te domina ali, né? Te dá um tapa na cara e fala, isso sou real. Aí depois você precisa ativamente lembrar de coisas que ele não é real. Mas é um medo de que um dos que eu pensei aqui, que eu coloquei na lista, é eu tinha muito medo de fazer festa de aniversário, porque eu não tinha amigos quando eu era mais novo. E eu, por N razões e tudo mais, até quando eu comecei a terapia, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. E o medo que eu tinha de fazer festa de aniversário era de que ninguém ia aparecer na festa. E ia comprovar de que eu realmente não tinha amigos, sabe? Não precisa comprovar, eu sabia que eu não tinha amigos, eu tinha conhecidos. Mas não, é diferente você pensar e o outro ser concretizado, de você estar na festa e não ir ninguém, sabe? E a minha vida praticamente toda eu não dava festa de aniversário, porque eu tinha medo de que ninguém fosse na festa. E eu não deixava os meus amigos da festa também, porque esse medo simplesmente tinha me dominado, sabe? E aí eu aprendi a dar festa de aniversário, inclusive fiz uma festa no karaokê, que foi Nossa, maravilhosa. brilhou! Era Brilhamos. isso que É, eu ia falar. é, Brilhamos muito, cantamos muito, muito sucesso, muito é. sucesso. Esse ano, inclusive, quero repetir, estou pensando muito em fazer em outro karaokê. Vou convidar as mesmas pessoas, então, indiferente do país que eu esteja, todo mundo vai ter que vir. É isso. Não, e conheci amigos maravilhosos do Bruno, Hum, maravilhosos. que Como chama humilham sua os outros amiga, a cantando. cantora Nicole, belíssima? que Nicole, humilha as pessoas. gente. Meu Deus, cantou Rihanna. Pelo amor, no tom certo, entendeu? Não é, vou cantar Rihanna aqui como se nada. Não, queridas. Não, não, não. E aí, justamente o te dizer desse medo de ser esse amigo que vai ser o amigo chato, que suga a nossa energia, suga a nossa alma e tudo mais, e tipo, eu não sou essa pessoa. De onde vem esse medo? O medo vem de um monte de lugar, né? E aí a gente simplesmente vai traduzindo em pequenas coisas e como é uma bosta esse sentimento. E volta lá na infância, no medo do abandono e tudo mais, e essa ramificação de tudo que acontece. E claro, o ser humano tem um medo de ficar sozinho, né? Isso é natural ao nosso. Todo mundo compartilha desse medo. E, mas eu consigo ver como vem isso linkado, assim, sabe? Lá do abandono paterno. Inclusive, temos um episódio sobre isso que estará linkado na descrição. E é uma bosta. Medo é uma bosta. E como é ativamente eu ter que fazer o movimento de parar, pensar e falar: não, isso aqui é só um medo.
bota aqui do lado e vou fazer mesmo assim. E como é gostoso poder fazer isso às vezes, não sempre, mas às vezes quando a gente já trabalhou esse medo que vem do nada, assim, e geralmente vem quando a gente tá pra baixo também, né? Isso é um ponto. Quando a gente tá bem positivo e alegre, aí não tem medo. O medo vem, você dá uma bicuda assim, já quando tá virando, você já some daqui. Agora, quando você tá pra baixo, aí o medo vem e monta nas suas costas, e fica ali nas suas costas. Eu fiquei curiosa com uma coisa, isso que você falou enfim, isso trouxe uma questão aqui que é, você tem medo de ser desinteressante para os amigos, para as pessoas que estão ao seu redor? Assim, existe uma preocupação ou uma questão em ser interessante para os amigos? Porque além, você está falando da sua preocupação de não ser o amigo chato, que dá trabalho, que está sempre mal. Mas também tem a preocupação de ser o amigo que é o que legal, que é o legal, que é o interessante, que tem coisas interessantes para contar e tal. Não, eu não tenho. Gostosa essa pergunta, porque eu não tenho esse lado de quem já são meus amigos. Uhum. Mas pessoas que eu não conheço, aí entra um pouco dessa merda de querer ser, sabe? Aí entra. E isso eu vejo acontecendo. Inclusive, até um ponto que eu vejo acontecendo às vezes, mas eu nunca tinha pego por esse lado, do querer ser interessante. Muito obrigado, Cintia, por essa pergunta. Porque os meus amigos já sabem a pessoa maravilhosa que eu sou, eu não preciso ficar me Pelo amor esforçando. de Eu Deus. só sou, eu só existo. Mas com os amigos eu já tenho exatamente esse espaço de poder ser eu mesmo, de fazer uma pergunta, de fazer uma piada que às vezes não vai ter graça e tá tudo bem, e fazer alguma coisa, sabe? Eu já me sinto nesse local seguro de ser e existir como o Bruno. A não ser quando vem por esses momentos em que eu tô mais triste, aí vem esse medo. Mas com pessoas novas, e aí isso vem de um comportamento que eu tinha anteriormente, que são das máscaras que a gente usa, né? E com as pessoas novas isso acontece, às vezes. Hoje num nível menor. Mas eu lembro uma vez eu estava na sessão de terapia e eu falei que eu estava sentindo que eu estava num local e estava acontecendo isso e eu fiquei quieto. Eu não falei mais nada. E aí o meu psicólogo falou, ele falou, você viu que você ia colocar uma máscara que não é sua, que não é você, e você provavelmente escolheu não falar nada. Simplesmente não, Não entrar nesse não bonde, né? não Assim, entrar nesse bonde. E foi uma bosta, porque eu simplesmente não participei, por assim dizer, sabe? Mas foi melhor do que existir em algo que não era eu. E eu vejo quando isso está acontecendo e eu tento justamente focar no lado que sou eu existindo e participando. Mas ainda vem esse sentimento. E não vem num sentimento ativo de querer impressionar, sabe? Vem mais num sentimento, eu acho que de agradar, de querer agradar do que querer impressionar. Mas são uhum. casadinhos ali, né? Um do lado do outro. Ah, que assim, quando eu te conheci, mas enfim, também eu acho que por ser psicóloga, a gente fica mais atento a isso. Eu acho que dava para sentir ou perceber essa. Parecia mais uma, tipo, que você estava mais meio ressabiado, assim, meio, sabe? Tô medindo aqui um pouco. Não, eu não sentia como nossa, estou me esforçando super aqui para ser interessante, diferente, e tal, mas eu acho que tinha uma coisa meio, dava para perceber uma proteção, porque é uma proteção, de fato, né? A máscara é uma proteção. É mais a proteção do que o se fazer interessante para a pessoa gostar, assim, sabe? Era muito lado protetivo mesmo, porque eu tinha muito do intimidade, e aí expandindo nessa mesma parte. Eu, eu tinha muita dificuldade de criar intimidade com as pessoas. E aí, quando vinha aquela pessoa que já vinha toda cheia de intimidade, eu não gostava, porque eu não me sentia íntimo de ninguém. Como vem essa pessoa assim Aí você querendo vai ser e me íntima de conhece, mim? né, Bruno? É. Que eu que Não, já mas aí sou, já tinha já, superado isso, Cintia, já tinha superado. Graças a Deus já tinha superado. ainda bem, senhor. Já era, gente. Não estaríamos aqui hoje, né? Que É. é isso. E aí, hoje, eu me tornei essa pessoa que eu não gostava, que era essa pessoa da intimidade, que já chega, ainda mais se estiver no círculo de amigos. Se tiver perto, qualquer pessoa perto de Cíntia, eu já vou chegar sendo eu, e aí eu vejo, às vezes acontece na cara da pessoa, assim, aí eu lembro, essa pessoa eu não conheço ainda. E talvez eu não deva falar isso, mas Ai, vinha Bruno, nesse. a gente é muito parecido, né? Eu não posso estar. Tem duas pessoas que eu conheço, eu já acho que eu estou na sala da minha casa, eu já saio chamando o povo de ardiloso, eu já, entendeu? E aí sou mal interpretada, as pessoas, enfim, não gostam, é a vida, né? É, E já aproveitando esse gancho, a gente saindo totalmente do.
Tá tudo no tema, assim, tipo, porque o podcast é nosso e foda-se. Aproveitando esse gancho, esses dias eu estava pensando sobre essa coisa de pessoas interessantes e tal, e eu não sei se essa é a concepção de todo mundo, né? Mas hoje eu penso, nossa, fulano é uma pessoa super interessante e tal, assim, quando eu me interesso hoje por alguém, e eu percebo a diferença, porque eu acho que antes eu me interessava por pessoas claramente inteligentes. Então, tinha Uhum. repertório, você via elas falando, eu, ai, nossa, ficava toda deslumbrada. Beijo, Eduardo Suplicy, que é um cara muito inteligente. E depois, enfim, né? Eu acho que isso foi passando, porque hoje eu acho alguém interessante quando eu percebo que ela tá nela mesma. Então, eu conheço pessoas interessantes que pedalam, andam de patins e pula de paraquedas, faz mil coisas e tal. Não é só sobre isso, sobre as coisas que a pessoa faz. Às vezes ela não faz nada disso, mas ela é apaixonada por bolo e ela do jeito que ela fala, de como ela faz o bolo, a receita, como que tal, que. Nossa, eu fico ali encantada. Então, acho que hoje a interessância, ela tá no quanto a pessoa tá presente nela mesma, tá confortável dentro dela mesma. Isso hoje é uma coisa que me chama atenção, pensando nos amigos, nas pessoas que estão perto e tal. Essas pessoas que têm esse medo tão escancarado, que estão correndo de um medo de uma forma muito escancarada, não me trazem, não é que eu não me interesso, mas não me trazem tanta interessância porque elas se perdem delas mesmas, né? Esse processo de estar correndo sempre com medo de alguma coisa faz a gente se perder da gente mesmo. E hoje, que eu uma pessoa mais velha, um pouco mais madura, para mim isso me faz perder um pouquinho assim de interesse. É a conversa que eu sempre me distraio, sabe? Que eu percebo que eu não estou presente, assim. Compartilho desse sentimento e queria dizer aqui que as pessoas conseguem ver, né? Eu tô aplicando a minha visão, mas a gente consegue ver quando a pessoa tá desconfortável dentro dela mesma ali, né? Desconfortável dentro dela não, naquele ambiente onde ela tá, com aquela pergunta, com aquele tópico, por assim dizer. E eu acho maravilhoso, eu vou usar um exemplo aqui, porque isso que você disse faz todo sentido do medo. Mas, por exemplo, eu tava numa. Sabe aquele coisa assim que você fala assim para um amigo falou, vamos num lugar. Eu falei, tá bom, vamos, não sabia onde era e o que que a gente ia fazer. A gente foi. Aí, beleza. E aí a gente chegou lá, era uma casa de um povo que mora em São Paulo, uma mansão com piscina e tudo, num lugar lá que eu nem sei chegar mais nesse local. E tava rolando uma festa de aniversário ali. De pessoas, tipo, pessoas assim maravilhosas que sentam no local e falam assim: eu não sei onde é que eu tô, mas parece que essas pessoas são muito gostosas. E aí a gente tava numa conversa e tinha uma pessoa que ela tava desconfortável na conversa, assim, sabe? E eu tenho um negócio que é quando eu vejo que alguém tá desconfortável, talvez eu provoque mais a pessoa dentro daquela conversa. Mas não é provocar pra machucar ela. É só pra ver essa parte do desconforto mesmo, sabe? E aí, quando as pessoas meio que se distanciaram, assim, ficou só eu e essa pessoa conversando, Não é né? para machucar, é só para deixar ela mais desconfortável. É só pra Aham, tá deixar ela mais ótimo, tá desconfortável. adorando. É. Mas ela estava desconfortável com os outros. Porque quando os outros saíram, ela virou a pessoa que não calava a boca. Ela falava pra caramba. E aí, o meu Deus do céu, essa mulher não para de falar. Mas aí foi maravilhoso, porque aí o que eu tinha perguntado pra ela, ela estava quieta, refletindo. E aí, quando a gente ficou sozinho, ela começou a me contar os negócios dela. E Ela aí, tipo, respondeu. ela respondeu. E aí, como é isso, né? Do medo num grupo ali. Eu não sei o que que essas pessoas faziam parte pra ela no grupo. Mas ela começou a refletir e contar ali, eu, tipo, que coisa maravilhosa. A pessoa ali se abrindo e sendo gostosa e não é sobre intimidade, mas é sobre ser ela mesma, sabe? Ela estava me respondendo como ela mesma, e isso que era gostoso. Não era só sobre o que ela estava respondendo. Ela estava habitando a pele dela, e isso é muito gostoso. Eu adoro estar perto de pessoas que são elas mesmas, assim, que se sentem confortáveis em ser elas mesmas. É um pouco sobre esse medo, sabe? Todo mundo tem medo, né? Mas é um medo de tipo, esse é meu medo, eu vivo com ele e tento existir de qualquer maneira, assim. E é muito gostoso estar com pessoas que conseguem existir dentro delas mesmas. E acho que a amizade cria isso de uma forma ainda maior, né? Os amigos que eu tenho que mais se abrem assim são os que eu mais tenho contato. E os que menos se abrem são os que eu, às vezes,
compartilho menos coisas, sabe? Ou jogo na cara também, que a pessoa não se abre comigo e eu sinto falta. Não é só pra se fazer desconfortável, mas é algo pra pensar também. Se a gente for começar a pensar em solução disso, ou se é que tem uma solução de fato e tal, encarar e entender os medos que a gente tem. Primeiro, a gente vai ter que caminhar pela estradinha do autoconhecimento, que a gente já caminha muito nesses episódios, que é olhar, entender. Às vezes a gente consegue entender o medo hoje, mas a gente não consegue fazer esse traço até o passado, de onde que veio. Não se prenda a isso, tá? Eu sempre faço esse exercício aqui de linkar com coisas do passado, porque esse é meu trabalho. Eu estudo para isso, meu trabalho é esse, o seu não é. Entendeu o problema no presente já está ótimo. Já tem meio caminho andado, entendeu? Já está ó hoje eu tenho esse medo de não posso ficar sem dinheiro, não importa o que aconteça, tá. Ótimo, identificou o medo, já está tudo bem. E aí a gente pode ir testando alguns caminhos diferentes. Então, vou pegar esse exemplo que eu dei do paciente do dinheiro, né? Um jeito de ir testando isso é ao invés de aceitar todas as propostas que aparecem sem nem pensar direito e tal, porque pode ser que entre um dinheiro, hesita um pouco, espera um pouco para responder, olha melhor o impacto que isso vai ter no resto da sua vida, não coloca o que você pode ganhar financeiramente só em primeiro lugar, né? Mensure as outras coisas, enfim. A gente nunca vai conseguir abrir mão de um medo de cara e rápido, porque ele tem uma função, e é uma função de segurança normalmente, mas é uma função meio falsa de segurança, porque você tapa um buraco e destampa três. Então, ai, nossa, agora eu tenho mais esse projeto. Ufa, que bom, agora pode ser que entre mais dinheiro. Legal, você tapou um buraco, se sentiu seguro. Que daqui 10 minutos você não vai ter mais essa segurança, porque você já vai estar olhando sua agenda, falando, meu Deus, como é que eu vou entregar esse negócio? E vou ter que trabalhar de madrugada, como vai ser? Então, lembra que você está com cobertor curtinho. Você está tentando cobrir a cabeça e descobrindo o pé e cobre o pé. É uma falsa ideia que você está dando conta da sua segurança, porque você não está. Você vai ficar seguro por 20 minutos, depois vai ficar inseguro tudo de novo. E tem vários medos que a gente consegue testar, né? Daquele igual gatinho, assim, sabe? Pôr o pezinho e testar. Só que o medo é tão grande que a gente simplesmente se afasta, né? Porque você não quer nem aquela sensação do medo. Às vezes você quer tentar alguma coisa nova ou experimentar e o medo de falhar, por exemplo, de fazer as coisas certas e tudo mais, já te afasta tanto das coisas e o medo cega a gente, né? Esse autoconhecimento e principalmente falar com outras pessoas, de preferência um profissional, ajuda a gente. Eu lembro na terapia, quando eu trazia medos assim, aí o meu terapeuta sugeria, mas e se você tentar esse negocinho aqui, só esse coisinho aqui? Aí você vai lá, tenta e vê, não era tudo isso que eu pensava, é tipo, que merda, né? E aí você tá lá refém do medo por anos, e aí você tenta só um negocinho pequeno, vê que não era todo aquele medo e só pensa, que bosta. E é isso, é uma defesa nossa, né? É uma coisa pra proteger a gente. E a gente fica refém de uma boa parte, mas não é um refém que é fácil de traduzir. Acho que o que você disse ali do buscar da onde ele vem, da raiz, é algo que demora e é algo que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de outra pessoa para ajudar a gente. Inclusive nesses pequenos exemplos, né? De só colocar o pezinho ali para ver se a água tá gelada ou não. De repente a água tá quente e você tá morrendo achando que a água vai estar gelada, você não vai entrar e você não consegue nem entrar dentro testar ali, né? É muito gostoso esse descobrir métodos menores de você conseguir identificar e ver que o medo não é tudo isso. E alguns medos são, né? Tipo, pular de um avião é um medo mesmo. Não tem o que fazer. Não tem como testar o pezinho. Você vai ter que pular do avião e vai ter esse medo mesmo. Não tem problema. Teve uma época na pandemia que eu lembro que eu trabalhei muito na pandemia, né? Eu fiz, nossa, muita coisa, muito treinamento, muita palestra, muito live, enfim, o dia inteiro na frente do computador. E aí eu estava trabalhando, acho que logo no começo da terapia com o Nath, que é meu terapeuta, né? O meu terapeuta do momento.
E aí eu lembro que a gente estava falando sobre isso, sobre falar não, por que que eu não consegui, porque ele começou a me cutucar assim, por que que a sua agenda tá tão cheia? Por que que você não consegue falar não para esses trabalhos e tal, não sei o quê. E aí teve acho que foi um treinamento, não lembro o que era para ser num sábado, e era um tema que eu não tinha muito pronto, eu ia ter que fazer o material, não sei o quê, enfim. E aí, nossa, trabalhamos sei lá quantas sessões, porque eu falei não e eu não fiz, enfim. E aí, no sábado que ia ser o treinamento, a Ju, acho que foi lá para casa com a Elisa e a gente passou o sábado juntas, assim. E aí, eu na terapia contando pro Nath, né, que, Ju, tu foi lá em casa. Isso aqui. Aí ele falou, nossa, não era esse sábado que você ia dar o tal do treinamento lá, que você conseguiu falar não? Aí eu nem lembrava, mas achei, era esse sábado, tá? Ele, nossa, e você passou o sábado com a Ju e com a sua sobrinha, né? Tipo, passou um tempinho com elas? Aí eu, Aí ele, e foi bom? Foi. Ele, e se você tivesse dando treinamento, você teria encontrado com elas depois? Eu, não, eu teria ficado exausta, porque eu teria passado, sei lá, 5 horas, 4 horas na frente do computador, eu não teria feito, enfim. E aí, eu fiquei com essa coisa, assim, tipo, nossa, é mesmo, né? Eu teria aberto mão de um sábado com a Ju, com a Elisa tipo, meu Deus, gente, quantos outros sábados eu já não entrei nessa, ou domingos, né? Porque eu já dei muito treinamento de final de semana e tal. Então, é isso, assim. Para mim, para vocês que estão ouvindo, pode parecer pouca coisa, mas para mim ter falado não naquele momento, para isso foi muito difícil, assim. Mas valeu a pena. E aí eu fui falando não, 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 e hoje eu sou o quê? Uma bela de uma preguiçosa, não quero aceitar nada diferente, eu já faço, não me vem propor coisa muito fora que eu não quero. Pelo amor de Deus, exausto. Eu não acho que você foi para esse lado. Isso aí você já era, Cíntia. É que você só era workaholic. Sempre fui preguiçosa. Isso aqui, não sei o quê. Vamos para dicas? Vamos. Você falou que tá cheio de dicas. Não, eu falei Eu que tinha tenho um dica, livro. não. A pessoa já vem, tá cheia de dicas. Eu interpreto do meu jeitinho. Eu não tenho nada relacionado a isso. Não, dá só dica de livro. Deixa eu ver se de repente A eu. minha dica de livro, que também tem um episódio que já gravamos sobre, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Que se é para falar de medo, Ah! esse livro vai te devorar e a gente tem um episódio falando sobre isso. Se você não liga para spoilers, se não leu, vá ler, que é um livro gostosíssimo. Inclusive, eu vou até ler de novo, que eu sempre falo que vou ler de novo e não vou ler. Então, não vou ler, não. Vou continuar lendo o que eu tô lendo agora. É só que cada vez que eu lembro desse livro, eu quero Ah! ler ele de novo. Então, se você deu essa dica, eu acho que vale falar da livraria Rio Nandong, porque também tem essa coisa meio assim, tem pessoas lá que conseguiram ultrapassar seus medos e darem passos legais, assim, e tem uma galera que não. Então, eu acho que vai meio na mesma linha. Acho que vai ser bom. E é um livrinho gostoso, levinho, deixa a gente em paz. Ai, tão Esse eu bom. comprei depois da sua dica e não li ainda. Está no Ah, meus próximos aqui. livro para acalmar o coração. Acho que é isso, né? De dica tá bom, né? E pelo amor de Deus, voltem e ouçam o episódio do A Dor que nos move, porque ele tá lindo, ele foi feito com muito amor, carinho, é um dos nossos favoritos aqui no Corajosamente. Então, se você não ouviu ainda, tá conhecendo a gente agora e tal, vale voltar lá e ouvir. Vale. Já estará linkado aqui na descrição o episódio. É isso, Acho que Cintia é isso, né? Cris. Bora para os nossos próximos 100 episódios, né, Mauro? Já começamos. Primeiro dos próximos 100. Então tá. Um beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.